Olha, talvez você está nos assistindo e ouviu essa música do início, que é uma palavra que muitas vezes você não quer ouvir, porque quando diz assim, acalma o teu coração, espera, confia nele, é difícil. É difícil quando nós estamos ansiosos e precisamos esperar. Talvez Deus está fazendo você esperar ou está fazendo eu esperar, porque muitas vezes nós tentamos de um lado, tentamos de outro e nada acontece. Nós tentamos na nossa própria força e expectativa. Você liga para a pessoa, você fala com a pessoa, você corre atrás, você se programa, você se organiza e as coisas não estão acontecendo. E você vai entrando em desespero, vai falando, Deus, e aí? Eu estou ficando ansioso, o coração está batendo mais forte, as coisas não estão acontecendo, eu estou fazendo do jeito certo, eu estou fazendo do jeito que tem que ser feito. Mas do outro lado, Deus está falando assim, acalma o teu coração, confia, espera. É muito difícil. Olha, primeiro que esperar é muito difícil. Existem pessoas que não conseguem esperar. Talvez você que está me assistindo conhece alguém assim ou é assim. Não consegue esperar aí 5 minutos, 10 minutos, já fica apreensivo. Mas eu entendo, porque você é uma pessoa que zela por horário, zela por organização, zela pelo respeito às situações que são pré-estabelecidas. Aí quando vem o imprevisto, você não consegue esperar porque você não está acostumado com isso. Tudo bem, não tem problema. São comportamentos da vida. Mas nem sempre tudo está no nosso controle. Quando nós organizamos a nossa vida e fazemos tudo direitinho, nós temos essa impressão que tudo está no nosso controle. Mas existe um Deus que está acima de tudo. Existe um Deus que em Isaías 55, 7 e 8, ele fala que os pensamentos dele são maiores que o nosso. O planejamento dele é diferente do nosso. O ritmo dele, ele é diferente do nosso. E muitas vezes nós não entendemos. Aí nós ficamos ansiosos, vem aquela apreensão, vem até a depressão, o pânico, vem aquelas situações que nos deixam apreensivos, aí você não dorme, você fica preocupado, aí é um abismo que chama o outro, não é isso que a Bíblia diz? Aí você fica triste, fica apreensivo, fica tenso, sabe? Tudo acontece ao redor disso. Você encontra o vizinho, encontra as pessoas na rua e elas começam a falar da vida delas, que está dando certo, que as coisas vão caminhando, e aí você faz uma análise interna e fica, e aí? Comigo não está acontecendo nada. Você até concorda, ouve as pessoas, balança a cabeça, dá aquele sorrisinho, mas você sabe que por dentro você está chateado, frustrado, porque as coisas não acontecem. Aí você volta para casa, toma remédio, usa o calmante, ou usa aquele que nós falamos no linguajar aí de tratamento, psiquiátrico, começa a ir para o gatilho. O que é o gatilho? O gatilho talvez é algo que você sabe que você não deve fazer e você vai e faz, para você ter um alívio, que muitas vezes pode ser o remédio, pode ser as pessoas que são viciadas aí à bebida, os tóxicos, e assim vai, a famosa recaída. E aí é um abismo que chama outro abismo, a recaída, aí o vício volta, aí a pessoa fica na paranoia, Por isso tem um linguajar comum aí na rua, o nóia ali, olha o nóia aqui, porque a pessoa fica na paranoia, Só que o que a Bíblia ensina? A Bíblia nos diz em Romanos 12, 2 que nós temos que renovar a nossa mente. Esse texto, quando nós vamos aos originais, fala da metanoia. Olha aí que interessante. Tem a paranoia e tem a metanoia. Metanoia é quando você começa de novo. Você sai do que era e entra em algo novo. É difícil, é difícil. Você fala, Gabriel, você acha que é fácil? Não é fácil. Se fosse fácil, você viveria a vida que você está vivendo. Mas tem que ter um desafio, tem que ter uma dificuldade, tem que ter um mínimo de enfrentamento. Tem que ter um mínimo de desconforto. Tem que ter um mínimo de você entender que, como diz lá em Marcos 4:35, é aquela passagem que estão os discípulos
no barco e o mar, o vento, a temperatura fica revolta. E eles saem da zona de conforto. Eles estão acostumados a pescarem, a navegarem. Praticamente a marinha da época, né? Eram experts, né? Tinham a expertise. Mas imprevistos vêm. E são nos imprevistos que você tem que sair da zona de conforto. São nos imprevistos que você tem que entender que a vida não é só um mar de rosas. A vida tem espinhos. A vida tem problemas. E é aí que você precisa, como diz a música da Bruna Andrade, acalma o coração. Olha, saia dessa zona de conforto que talvez falsamente está tudo bem. E confie em Deus. É muito difícil confiar quando você não vê expectativa. É muito difícil confiar quando você não vê lá na frente o que vai acontecer. Mas a Bíblia nos ensina no Salmo 125:1 que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Olha, Deus não está falando para nós confiarmos no homem. Deus não está falando para nós confiarmos em situações, nem em ocasiões. Mas Ele é tão grande que Ele fala que a nossa confiança ela tem que ser sólida como um monte, como algo que é a natureza, que está aí, que nós sabemos que não vai se abalar, que não vai mudar, que não vai mexer, mas vai permanecer para sempre. É assim que Ele diz no Salmos 40, esperei com paciência no Senhor, acalma o coração, tenha paciência, espera mais um pouquinho. Talvez você chegou até aqui, está desesperado, eu não aguento mais, eu vou romper. Não, olha para trás e vê o tanto que você já passou, o tanto que você já confiou, o tanto que você já esperou. Talvez você está assim, ó, esse pouquinho para chegar, esse pouquinho para entender que, olha, a vitória vai chegar, pode chegar hoje, pode chegar daqui 5 minutos, pode chegar amanhã, pode chegar essa semana. Quanto tempo você já esperou? Talvez Deus me mandou aqui hoje para falar com você, para você esperar, para você segurar, segura um pouco mais, confia no Senhor, espera. Como o salmista disse, esperei com paciência no Senhor. E Ele o que? Se inclinou para mim. Olha que interessante, Deus se inclinou para você. Deus vai se inclinar para você. Não tome nenhuma atitude que você sabe que não deve tomar. Não tome nenhuma atitude no desespero. Não tome nenhuma atitude baseado no momento presente de exatamente agora. Olha, estou desesperado. Sabe aquela pedra no sapato? O sapato que está apertando, você quer tirar o sapato de todo jeito, porque você quer tomar uma atitude de alívio? Não, segura mais um pouco. Talvez esse é o processo que você está passando para o propósito vir. Como eu digo sempre aqui, quem tem propósito tem que passar pelo processo, né? Quem tem propósito não aceita qualquer proposta. Não é qualquer proposta que vai fazer você vencer. Segura mais um pouco. Olha, tem um livro na Bíblia, que é um livro grande até, que é um grande profeta, que é um livro profético, é um dos livros mais proféticos aí do Velho Testamento, e que ele se cumpre ele todinho no Novo Testamento. Esse livro é o livro do profeta Isaías. E ele diz o seguinte no capítulo 64, versículo 4. Desde a antiguidade. Olha, para a Bíblia dizer desde a antiguidade, é porque é praticamente algo atemporal, que foi talvez desde o começo do mundo. E a Bíblia diz assim, desde a antiguidade, nunca se ouviu. Isaías 64, 4, tá? Esse é o texto. Desde a antiguidade nunca se ouviu, nem com os ouvidos percebeu, nem com os olhos viram um Deus como nosso Deus, que trabalha por aqueles que nele espera. Então entenda que isso que você está passando, desde a antiguidade Deus já viu e já percebeu.
Isso que está acontecendo com você desde antes e de muito antes, desde antes de nós nascermos. Deus já sabe, porque Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele já percebeu e Ele trabalha por você. Ele trabalha por você que espera nele. Assim como a Bíblia diversas vezes. Eu não vou ficar aqui citando versículos, eu poderia citar várias passagens, que diz que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Mas esse texto é chave. Se você puder imprimir aí e colocar na sua geladeira. Isaías 64:4. Todas as vezes que você estiver desesperado, estiver pensando aí, não, chega, não aguento mais, as coisas não vão acontecer, leia esse texto. Desde a antiguidade, nunca se ouviu, nem com os ouvidos perceberam, nem com os olhos viram um Deus como o nosso Deus, que trabalha por aqueles que nele esperam. Saiba que Deus, Ele trabalha por você. Deus, Ele está com você porque você está esperando nele. Entenda que mais um pouquinho a vitória vai chegar. As coisas vão acontecer. Talvez não do jeito que você planejou. Talvez não do jeito que você acha. Mas Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Olha, eu sou testemunha viva disso. Quantas vezes eu tentei do meu jeito? Quantas vezes eu tentei com a minha própria força? E as coisas aconteceram, mas quando eu fui ver, era de outra maneira. Sabe, veio de uma resposta de alguém que eu nem esperava. Veio de uma pessoa que eu também não imaginava. Veio de um modo que eu nem esperava. Porque é assim que Deus trabalha. Porque Deus mostra que a força é dele, não nossa. Zacarias 4:6, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, é pelo Espírito de Deus. Chega uma hora que você precisa entregar. Chega uma hora que você precisa acalmar. Olha, esse texto, Isaías 64:4, não nos ausenta de fazermos a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Fazer o que está possível para nós. Fazer o que está em nossas mãos. Como é que foi com Jesus em João capítulo 11, quando Marta e Maria vieram? E versículo 25 em diante, ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha que interessante, ainda que esteja morto, viverá, mas crê em mim, crê. Ah, como é que o morto crê? Pode ter morrido crendo. Pode ser a morte espiritual, pode ser a morte da expectativa, da esperança. Você parou de ter esperança, expectativa, mas você creu em Deus. Então Deus vem e ressuscita. E olha que interessante como nós temos que fazer o possível. O texto sagrado diz que Jesus orou e falou: Lázaro, saia para fora. E naquela época, aliás, até hoje, se você for lá em Israel, existem tumbas, né, que são fechadas por pedra. Uma espécie de um esconderijo, que o corpo fica lá mumificado. Assim foi também com o corpo de Jesus. E o que aconteceu? Quando Jesus falou com Lázaro, Jesus já teve a convicção que ele ouviu. Porém, o possível não precisa Deus fazer, o possível somos nós que temos que fazer. Tanto que o texto diz que Jesus falou assim, ó, tirai a pedra, porque nós podemos tirar a pedra, isso é possível para nós. E Lázaro veio no corpo mumificado. E Jesus fala mais uma vez, tirai as ataduras. Olha, aquele que tem poder para ressuscitar, tem poder para tirar a pedra, tem poder para tirar as ataduras. Mas entenda que o que é o teu trabalho é o teu trabalho. O que é para você fazer é para você fazer. E aí você deixa o impossível para Deus. Faça o que tem que ser feito. Porque quando você espera no Senhor, Ele trabalha por você. Aqueles que esperam no Senhor, Isaías também, renovarão as forças. Estarão novos, voando como águia. Assim como a Bíblia diz. Não como galinha, mas como águia. Voos altos, crescendo cada dia mais e mais. Porque Deus é conosco. Nós vamos orar agora.
Talvez você ouviu essa palavra e você estava num momento de desespero. Olha, o programa já começou com uma música maravilhosa falando para você, acalma o teu coração. Acalma, espera, confia. E você esperando e confiando, Deus é contigo.